Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo de hermenêutica básica, onde nós vamos apresentar a vocês uma forma de se aproximar das escrituras e interpretar as escrituras de uma forma mais precisa, de uma forma bíblica, porque muitas vezes nós temos ideias preconcebidas e chegamos até o texto com essas ideias. E aí, a partir disso, nós vamos expor aquilo que nós já tínhamos pensado, não necessariamente aquilo que o texto fala. E qual é o problema disso? O problema disso pode ser dois. Primeiro, você pode expor algo que não é bíblico. Você pode expor algo que é uma heresia, você pode expor um erro doutrinário e não ser algo bom, né? Não é algo recomendado. O segundo problema é que a sua ideia ela pode até ser bíblica, até ser uma doutrina do cristianismo, mas não ser aquilo que o texto fala, não ser aquilo que aquele autor está querendo passar. Talvez a sua ideia pudesse ser melhor expressada por outro texto, melhor expressada por outro texto que você teria escolhido se tivesse analisado melhor. Então, quando nós vamos expor algo, nós temos que ter em mente que nós temos que expor aquilo que está sendo dito naquele texto, aquilo que Deus quis falar através daquele autor. Especificamente, nós vamos ver os evangelhos. Afinal, eles são, digamos, a porta de entrada para que as pessoas conheçam Jesus, a porta de entrada, porque elas conheçam quem é o nosso Senhor. O evangelho que são as boas novas do nosso Messias Salvador, eles apresentam Jesus de acordo com aquilo que Deus inspirou seus autores. E assim, precisamos entender como é a dinâmica dos evangelhos. O que eles se diferenciam, por exemplo, das cartas paulinas. O que eles se diferenciam, por exemplo, de Apocalipse. Nós não nos aproximamos, nós não temos as mesmas regrinhas ou nuances ou detalhes para essas mesmas tipos, ou melhor dizendo, gêneros literários. São gêneros diferentes e, consequentemente, terão formas de interpretar particular que precisamos tê-las em mente. Então, dando início aqui, nós precisamos analisar 3 pontos antes mesmo de sequer ler o texto. Antes mesmo de pegar aqui a sua Bíblia e chegar em Lucas 24 e expor sobre a ressurreição de Jesus. O que eu preciso ter em mente ao ler o texto? São 3 pontos. E aqui nós vamos focar primeiro nesse primeiro ponto. Então essa aula vai ser só sobre a análise histórico-cultural e contextual. Nas aulas seguintes, nós vamos ver a análise léxico-sintática e a análise teológica. Nós vamos dividir assim para que não fique uma aula muito extensa e você não venha a se cansar ao ver a aula, ok? Então, o que é a análise histórico-cultural e contextual? Ela olha para o ambiente histórico-cultural do autor com um objetivo, de entender as alusões, as referências, o propósito, certo? Porque quando Jesus usa uma parábola, quando Jesus usa alguma ilustração, ele está falando a um público que está localizado em uma cultura, que está em um tempo e que tem uma série de pressupostos, uma série de uma vivência que é diferente da nossa. Por exemplo, se
quando Jesus diz que não coloque vinho novo em odre velho. Não coloque vinho novo em odre velho. O que isso quer dizer, né? Muitas vezes nós não entendemos. Por quê? Nós não entendemos porque o que é o odre velho? O que é o vinho novo? Perceba, para entender essa ilustração, nós temos que entender a cultura, nós temos que entender o que Jesus estava ali falando. Nós sabemos que nós precisamos saber que o vinho, quando ele é colocado em um depósito, ele vai fermentar e com isso ele vai se expandir. O odre, então, que é um depósito para líquidos feito de couro, ele iria se expandir com a expansão ali da fermentação alcoólica do vinho. Consequentemente, na medida que o vinho fosse envelhecendo, ele iria fermentando e o odre iria se expandindo. Se eu coloco um vinho novo em um odre velho, esse vinho vai fermentar, esse vinho vai envelhecer e o odre que já tinha se expandido, ele vai se expandir mais ainda e vai se romper e você vai perder o vinho. Mas a gente não tem essa noção no nosso mundo de plástico, alumínio e vidro. Por quê? Porque essas coisas não têm essa expansão que o odre tinha, né? Então é importante nós entendermos esses pontos. O outro ponto é que a cultura também mexe ali com o entendimento. Nós estamos em uma cultura diferente. Nós temos internet, nós temos telefone, nós temos coisas que nos servem que são diferentes da cultura do povo, lá quando que Jesus falou. Então, tudo isso precisa ser visto. E a análise contextual vai observar a relação de uma passagem com tudo aquilo que o autor escreveu para que o leitor possa entender melhor. Ou seja, por que Mateus escolheu determinada ordem, que é diferente de Lucas, que é diferente de Marcos, que é diferente de João? Por que Mateus colocou a história dessa forma? Porque Lucas escolheu colocar a genealogia só depois, porque Mateus escolheu começar com a genealogia. Tudo isso muda com o propósito que o autor pretendeu para que nós entendêssemos o que ele queria falar. O contexto também nos mostra o significado das palavras. Por exemplo, se eu falo, pegue a manga e corte, você pode pensar que é a manga de uma camisa que você vai cortar. Ou você pode pensar que é a fruta e você vai cortar. Se eu digo, pegue a manga, corte e coma, bem, o bom senso vai dizer que você não vai comer uma manga de uma camisa, né? Você vai comer a manga fruta, certo? Então, é importante entender o contexto, é importante entender o que o autor estava ali colocando antes e depois do texto que ele estava trabalhando, para que nós venhamos a compreender de maneira correta o texto. A análise histórico-cultural se baseia em 3 pontos, né? Qual é a situação histórica do autor e de seus leitores? Isso vai englobar, por exemplo, a situação política, econômica e social, porque a situação histórica de Jesus é diferente da situação histórica de Moisés, é diferente da nossa situação histórica. Então, como era que acontecia a política na época de Jesus? Quando ele diz, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Esse dai a César tem uma conotação política e econômica, porque ele usou ali a moeda, né?
Então, é preciso entender isso para que nós entendamos qual é a dinâmica, qual é o significado do texto. Outro ponto é, quais eram os costumes que esclarecem o significado de algumas ações. Então, a ideia do pastoreio, a ideia do semeador, a ideia da criação de porcos, certo? Tudo isso influencia como eu vou entender o texto e como eu vou extrair o significado do texto. E qual é o nível de comprometimento espiritual da audiência? São crentes? São descrentes? São pessoas que estão ouvindo o Evangelho? São pessoas que estão sedentas ali por ouvir o que Jesus está dizendo? São pessoas que o rejeitam? São pessoas que ouvem e ignoram? Tudo isso muda. Por quê? Porque a partir disso nós percebemos ironias, nós percebemos uma exortação, nós percebemos um consolo, nós percebemos uma palavra de salvação, certo? Então, tudo isso influencia como nós vamos chegar ao significado. Então, perceba que nós ainda nem começamos a ler o texto. Isso aqui é antes de ler, isso aqui você pode pesquisar em comentários, pesquisar em panoramas, para entender essa situação. Como era a dinâmica nos tempos de Jesus, como era a dinâmica nos tempos dos evangelistas. E a análise contextual, cultural, né? Histórico, cultural e contextual, também vai ter outros pontos. Quais são? Quem foi o autor e qual foi o seu ambiente, no que ele estava envolvido, né? Por exemplo, Mateus tem um propósito. Ele fala aos judeus. Já Marcos, ele fala aos romanos. Como a gente percebe isso? Pela forma como eles escrevem. Perceba que Mateus sempre está trazendo a ideia de mostrar que Jesus é o Messias prometido, que ele é o rei, fala de reino dos céus, certo? Tudo isso muda. Por quê? Porque o autor pretendeu uma ideia, pretendeu que os leitores chegassem a uma ideia que ele estava passando, certo? E aqui é o segundo ponto. Para quem ele estava escrevendo? Você pode escrever a mesma coisa, digamos assim, não a mesma coisa, mas o mesmo conteúdo para pessoas diferentes e você vai escrever de forma diferente. Se você escreve, por exemplo, vamos almoçar para um amigo, você pode dizer, ei cara, bora comer? Você diz, bora. Você escreve, ei cara, bora comer? Se você fala para sua namorada, para sua esposa, né? Você vai dizer, amor, vamos almoçar, né? Quero levar-lhe a um restaurante para nós almoçarmos, né? Você vai ser mais romântico, né? Espero que seja mais romântico. Então, qual era a proposta? A proposta é ir comer, mas a forma mudou. Por quê? Porque o leitor mudou. Então, não importa só o conteúdo, importa também a forma. E a forma nos diz como aquele autor se relaciona com aquele leitor, ou o que aquela mensagem quis passar. E qual é a finalidade? Aonde aquele autor quis levar os leitores, o que ele quis que os leitores entendessem. A análise histórico-cultural e contextual vai analisar o contexto imediato. E o que é o contexto imediato? É tudo aquilo que está próximo ao texto. Por exemplo, se você abre em Marcos 10, para entender Marcos 10, você tem que entender a narrativa que conduziu até Marcos 10. Por quê? Ele já começa com um então, né? Então Jesus
saiu dali e foi para a região da Judéia. Ok, ali aonde? Se eu ler só isso, certo? Ali. Ali aonde? Ali, né? Ali aonde? É preciso entender o contexto, é preciso ver o contexto imediato, né? Que no contexto imediato você vai ver onde era esse ali, onde Jesus estava falando. E a partir disso, nós vamos trilhando a encontrar esse significado, certo? Outro ponto é como aquele texto se relaciona com o argumento geral do livro. Então, Marcos 10, né? Jesus começou a falar e foi levantada a questão do divórcio. Como essa exposição sobre o divórcio se encaixa no que Marcos quer dizer. Porque perceba, a quem Jesus falou? A gente vai ver aqui, ele fala aos fariseus. Sobre o que? Sobre a questão do divórcio. Então, ele não falou aos discípulos, ele falou aos fariseus. Foram os fariseus que perguntou a ele sobre essa questão. Por quê? Porque eles tinham, né, uma malícia ali envolvida. Então, é preciso ver, por exemplo, no verso 2, alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. E perguntaram, né? E ele vai desenvolver o texto. Então, é importante nós vermos isso. Como é que esse argumento, como é que essa narrativa corrobora para o entendimento geral do livro de Marcos. Terceiro ponto, qual era a perspectiva do autor? E aqui é uma coisa bem interessante. Os evangelhos vão falar da vida de Jesus, mas vão falar de uma perspectiva diferente. Por quê? Porque eles estão enfatizando pontos diferentes. Não é que há uma contradição, mas é que há uma complementaridade. Então, por exemplo, se eu peço para você descrever isso que você está vendo, certo? Como é que você vai falar? Bem, é um celular, ele tem uma capinha, ele tem uma listra vermelha aqui, que é um suporte, e tem um cabo para você carregar emergencialmente, caso tenha um carregador. Posso ver aqui uma câmera, é uma capinha cinza e é uma listra vermelha, como eu já disse. É o celular do tamanho de uma mão. Pronto, é isso que você está vendo. Se eu for descrever o mesmo objeto, eu vou descrever o que eu estou vendo. Então, o que eu estou vendo? Estou vendo uma tela preta, estou vendo em volta dela uma parte branca e um botão central. Eu estou vendo isso aqui. Quer dizer que são verdades diferentes? Não, mas são perspectivas diferentes da mesma coisa descrita. Então, os evangelistas vão ter perspectivas diferentes acerca de um determinado evento. E ao fazer isso, ao dar uma perspectiva diferente, ele está enfatizando algo diferente. Então, por que ele fez essa ênfase de forma diferente? Por que Mateus deu essa ênfase e por que Lucas deu essa ênfase? Por exemplo, na questão da genealogia, por que Mateus começa em Abraão e por que Lucas vai fazer o inverso, né? Mateus fala dos pais até Jesus e Lucas começa em Jesus e vai voltando. Filho de, filho de, filho de. Perceba, por que essa mudança? Por que essa diferença? Isso muda a forma como nós vamos interpretar aquele texto. E também esse texto está descrevendo algo ou prescrevendo algo. Essa diferença é muito importante. Uma descrição não necessariamente é algo que deve ser repetido.
Uma descrição está simplesmente dizendo aquilo. Uma descrição não necessariamente é aprovada, né? A Bíblia pode descrever algo que Deus não aprove para mostrar as consequências daquilo. Então, por exemplo, se eu confundo uma descrição de algo ruim com uma prescrição, eu vou fazer algo ruim. Se eu confundo uma descrição de um comportamento que era situado culturalmente naquele tempo, eu posso dizer que Deus quer que eu faça isso, mas ele pode não querer, pode ser simplesmente uma descrição, a descrição da cultura daquele povo, que a nossa cultura é diferente. Então, como é que eu entendo? Como é que eu vou fazer essa ponte? A ideia é, entendendo aquela descrição, eu vou entender a cultura, eu vou entender o que Deus demanda daquele povo com aquela cultura, e a partir disso eu vou entender, bem, na nossa cultura é diferente. E a partir disso, entendendo o que Deus fez lá, eu faço aqui. Então não é uma cópia simplesmente do comportamento, né? É um entendimento do que Deus quer. E isso é claro, se for uma descrição. Se for uma prescrição, é algo que deve ser repetido, é algo que deve ser imitado. Certo? Então, era isso. Beleza? Essa é como nós vamos analisar o contexto, a história e a cultura do povo ali e do que a Bíblia quer falar, certo? É importante nós vermos isso para interpretarmos melhor a Bíblia, porque a Bíblia simplesmente ela não caiu do céu, ela não foi um texto que ela é inspirada por Deus, mas ela foi escrita em um povo, em uma cultura, por uma pessoa que estava imersa em uma cultura, né? Em uma história, em um momento, em um contexto. Se você está conversando em um restaurante, isso é um contexto. Se você está conversando na igreja, isso é outro contexto. Se você está conversando na sua casa, isso é outro contexto. Tudo isso muda a forma como você se expressa, tudo isso muda a forma como você fala e aquilo que você vai dizer para as pessoas e a forma como as pessoas vão entender o significado daquilo que você diz. Beleza? Essa foi a primeira aula. Espero que tenha aproveitado, gostado e vamos seguir adiante. Até mais.